Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 3 a seguir. Vamos repetir todos juntos. Não é por força. Vamos lá, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga amém. Hoje nós vamos falar das bem-aventuranças. Vamos ser ungidos para estar debaixo dessa bênção e protegido. E nesse fato, Jesus Cristo, segundo o contexto histórico, é a primeira reunião que ele faz com uma multidão. Até então ele estava convidando alguns para seguir ele, mas a multidão ia crescendo, porque pelo caminho que ele ia andando, ele ia operando milagres, ele ia operando sinais, prodígios, maravilhas. E meditando nessa palavra essa semana, no começo da história dos evangelhos, a Bíblia fala que o primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi quando transformou a água em vinho. Não é o assunto para hoje, mas eu quero abrir com este assunto. A água, ela não tem cheiro. A água, ela não tem gosto. E a água, ela não tem cor. E o vinho, ele já tem cheiro, tem gosto e tem cor. E o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. Não é para Deus dificuldade transformar água em vinho, diga amém. Mas a ministração que Deus colocou no meu coração foi: o difícil é as pessoas ir para o casamento para poder beber da água e do vinho. Quantas pessoas não vão para o casamento no último dia? Se somos a noiva do Cordeiro, tem um casamento. Só experimentaram a água e só experimentaram o vinho quem estava no casamento. E Jesus então sai daquele milagre e começa a juntar pessoas. E de repente está todo mundo preocupado com milagres. Todo mundo está extasiado porque houve um milagre. Nossa, a água vira vinho quando ele ora pela água. Quando ele agradece e diz: Pai, graças te dou. E Jesus para tudo e fala assim: se assente por favor, que eu tenho algo para falar para vocês. Milagres passam, milagres ficam para trás. Quem já recebeu um milagre de Deus aqui? Você só tem a lembrança dele. E dependendo do tipo que foi o milagre, uma cicatriz. Sim ou não? Sim. Aí Jesus começa em Mateus 5:3 e começa a dizer: olha, bem-aventurado. Coloca para mim o texto e deixa aí. Bem-aventurado os humildes de espírito. Coloca na versão NA. Vai dizer assim: os pobres de espírito. Porque um milagre aconteceu e todos eles, e Jesus tinha uma preocupação: que eles pudessem chegar no céu. Diga amém. Para eles chegarem no céu, Jesus começa dizendo bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer felizes serão. Felizes serão. Abençoados serão os pobres de espírito. Mas o que é pobre de espírito? A maioria
das culturas religiosas interpretaram isso há um tempo atrás como falta de saldo bancário, de conta no azul. E o que Jesus está dizendo é: felizes, bem-aventurados sois vós quando com humildade reconhecer que você não tem noção e conhecimento do Deus que você escolheu a servir, mas que você é dependente dele. Então fala comigo: eu preciso continuar na dependência de Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Jesus está dizendo para eles: sejam dependentes, porque pobreza é não ter algo. E Deus tem tudo. Deus tem tudo. Aí ele fala assim: destes serão o reino dos... Quem tem alguma coisa no céu? Nem eu nem você. Nós não temos nada no céu ainda. Mas o orgulhoso, ele acha que ele sabe até quem é Deus. O orgulhoso, ele sabe falar de um jeito que Deus fica pequeno perto dele, porque ele não se sente pobre de espírito, de conhecimento. Ele não se sente uma pessoa que precisa do conhecimento, da dependência. E Jesus ali reúne eles e começa a dizer: felizes serão aqui na terra e no céu os que depender o tempo todo do meu Pai. Diga: sou eu. O versículo 4 ele diz assim: que bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Por quantas coisas nós já choramos, mas falando da vida adulta, às vezes tem problemas que nos faz chorar fisicamente ou internamente. Ficamos abatidos, consumidos, perplexos, porque nós queríamos que fosse de outro jeito. E Deus, através de Jesus, está lhe dizendo: felizes, abençoados serão vocês quando chorarem por causa do meu reino, da minha palavra, porque estão me seguindo. Você já observou, com certeza você deve ter passado por isso. Quando você aceitou Jesus, decidiu ser da igreja, apareceu mais pessoas para te desmotivar, para te tirar da igreja, do que para te motivar a ficar. Eu tenho certeza que com você foi assim também. Faz sentido para você? Aconteceu com você? Sim ou não? Sim. Porque as pessoas, elas olham para o reino de Deus e elas definem no versículo, que nem está no versículo 3, que elas têm a riqueza que elas precisam, elas têm o conhecimento, elas não precisam de uma igreja para chegar no céu. Olha a revelação que eu vou te entregar nessa noite. Todo filho de Deus precisa do Espírito Santo e da igreja para chegar no céu. Assim como toda semente precisa da terra para nascer. Faz sentido para você? Não é que a igreja salva, mas eu ser membro da igreja, eu poder falar por onde eu for: sou da igreja Peniel, ou eu sou da igreja, não importa o nome, né? Se estão falando de Bíblia, se estão falando do mesmo Deus. Mas eu preciso da identidade espiritual aqui na terra. E Jesus está dizendo que bem-aventurados que choram. E nós somos perseguidos, e fomos perseguidos, e choramos por este reino. E quando nós estamos de joelhos dobrados, ou em pé, ou sentados, chorando por causa da palavra,
aguentando perseguições. Deus está dizendo: vocês serão consolados. Versículo 4. O versículo 5 vai para a terceira bem-aventurança. Diga amém. Olha o que diz o 5. Felizes, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a... Fala comigo, herança. A primeira bem-aventurança está dizendo que o reino dos céus, nós chegaremos lá e alcançaremos ele. Já a terceira está falando que nós vamos herdar. Herdar de quem? Só pode herdar depois que há uma... Depois que há um o que, irmãos? Morte. Antes de morrer existe transferência. Mas Jesus já morreu, por isso você é herdeiro. Amém? Bem-aventurados os mansos. E Jesus olhando para aquela multidão, no meio daquela multidão tinha gente que não era manso. Tinha gente que não era pobre de espírito. Tinha gente que não chorava pela vinda do Messias, não clamava pela vinda do Emanuel. E Jesus está dizendo: olha, vocês herdarão a terra. O 6, a quarta bem-aventurança, diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados. Irmão, sede. Quando você está com sede, que você pega uma água, você toma ela começa a te saciar, ela começa a acabar com aquele desejo de beber. E aquele que beber da água que eu te der, jamais terá sede. Mas está falando de sede e fome de justiça. Repita comigo: a justiça tem que servir para mim, assim como eu tenho fome e sede, que sirva para o outro. A humanidade está numa situação que eles querem justiça para o outro. Para o outro, irmão. Você conversa com muitas pessoas. Você vai encontrar muitas pessoas que vai desejar que a justiça seja feita na vida do outro. Mas se o juiz virar para ele e falar: vamos fazer justiça para você também, com seus atos, palavras e comportamento. Então a fome e sede de justiça, para que eu seja saciado, eu tenho que ter a coragem de dizer, como Jesus Cristo fala em outra passagem: fazei os outros aquilo que você quer que te seja feito também. Ou seja, o que se serve para mim essa justiça, se a justiça de Deus é boa para mim, eu quero para o outro. Se a justiça de Deus é ruim para mim, por que eu quero que o outro passe por ela? Por que primeiro não na minha vida? E Jesus está ali dizendo para eles: por quê? Porque eles tinham sede de justiça contra Roma. Eles tinham sede de justiça contra os pecadores. Eles não queriam que os pecadores fossem perdoados. A lei que eles seguiam, que foi a lei de Moisés, inspirada por Deus, era matar aquele que adulterava, a mulher que adulterasse, era condenar, era expulsar. E Jesus está falando: não, vamos acabar com isso. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui entra e começa a completar o sentido de ser igreja. Se eu não conseguir ter misericórdia da alma perdida, e eu ficar só desejando uma justiça condenatória, eu não vou receber as bem-aventuranças daquele que tem fome e sede e daquele que tem
misericórdia. Às vezes nós vemos uma pessoa que é malfeitora, que tem um ato de maldade contra outra pessoa, e vemos pessoas até falar assim: eu quero que, se dê mal, tinha que ir para o inferno. Tem uns que falam, irmão, o lugar dessa pessoa é no inferno. Jesus está dizendo: vocês precisam ser misericordiosos. Mas matou, precisa ser misericordioso. Mas pecou, precisa ser misericordioso. Misericórdia, compaixão, aquebrantamento de espírito, de olhar para outra vida e dizer assim: é porque ele ainda, ou ela ainda é pobre de espírito, de conhecimento. Repita comigo: quanto mais eu aprendo, mais fácil fica para eu viver. Eu falei isso alguns dias atrás. Quanto mais conhecimento eu adquiro, e é 2 dons do Espírito: palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu começo a ter mais sabedoria para falar. E Jesus está dizendo: felizes os misericordiosos, porque com a vara que mede também será com ela que serão medidos. Na régua de medição, se eu tenho misericórdia, eu vou olhar para o pecador, vou falar: meu Deus, o que essa pessoa fez? Senhor, eu não conheço ela, estou vendo a notícia aqui na rede social, ou recebi aqui no WhatsApp, ou alguém me contou, mas tenha misericórdia dela, Senhor, dá oportunidade para ela te encontrar, se arrepender. Domingo eu comecei a falar sobre o assunto de amor e gostar. O amor me faz ter misericórdia, não me faz querer viver do lado da outra pessoa, mas me faz ter misericórdia dela, compaixão dela. Porque Jesus morreu pelos que têm bons comportamentos e pelos que têm maus comportamentos. Jesus morreu pelos que têm bons pensamentos e pelos que têm maus pensamentos. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou para todos. E aí ele está dizendo para aquele povo: milagres são importantes, mas mais bem-aventurado é os misericordiosos, porque alcançarão. Imagina, Provérbios 15:25 diz que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se eu não der alívio aos outros, como que eu terei alívio? Veja o que diz o versículo 7 de Mateus. O 8 já, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a... Irmãos, isso é profundo. Se você já conversou com uma pessoa, ou talvez você tenha isso, nojo de coisa suja. Tem pessoas que elas são sensitivas a algum tipo de sujeira, que só de ver elas já dão ânsia de vômito, nojo. A palavra limpos de coração me faz entender que Jesus estava dizendo assim: lembra que o meu pai disse que o homem vê só o que é externo, mas Deus vê o que está no coração, o sentimento, o pensamento. Às vezes nós vemos pessoas de um bom comportamento, às vezes nós temos um bom comportamento físico, social, no trabalho, na sociedade, vamos nos órgãos públicos, temos um bom comportamento, vamos no mercado, nas lojas, no shopping, temos um bom comportamento, vamos na casa dos amigos, temos um bom comportamento físico, um bom comportamento no linguajar, falamos somente palavras que acrescentam, mas às vezes o coração está sujo de mágoa, de dor.
magoado porque se decepcionou com alguém, não libera perdão porque alguém fez o mal, às vezes até dizendo a si mesmo: Deus me livre de estar no mesmo lugar que aquela pessoa está. Não, se ela chegar eu saio, se eu chegar e ela estiver eu volto. Às vezes a dor no coração está tão grande que se esquece de que Jesus disse assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Bem-aventurado, felizes serão os limpos de coração. Repita comigo, levante sua mão direita e repita comigo: Espírito Santo, limpa o meu coração, todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, porque eu quero, Senhor, ver a Ti. Todas as bem-aventuranças são importantes. A Bíblia fala de 9. Esse texto fala de 9. Mas essa daqui, ela está dizendo assim: quem quer ver a Deus tem que ter o coração limpo. Eu já entrei em lugares sujos. Eu acredito que você também já entrou em lugar sujo. Tem que ter coragem para limpar, não tem? Tem alguns tipos de sujeira. A apóstola Nilma, ela tem uma linguagem de amor que é serviço. Ela faz. Eu nunca vi ela olhar para alguma coisa precisando de limpeza e reclamar que estava com nojo. Se estava, guardou só para ela. O Espírito Santo limpa os corações, não importa se está podre de pecados horrendos ou de pecados que nós julgamos: foi só uma mentirinha, foi só um enganinho, né? Não, foi um assassinato, foi um estupro. O Espírito Santo vai lá e fala assim: eu tenho o melhor detergente do mundo, eu tenho o melhor agente de limpeza do planeta, se chama o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Você vai ver a Deus. Os que vão ver a Deus, dê um grito de vitória. Versículo 9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de quê? Filhos de Deus. Diga paternidade. Eu vou receber o direito de ser filho, eu vou ter paternidade. Nós estamos aqui porque acreditamos. Pacificar é promover a paz, é promover a comunhão, é levar uma palavra branda para os que estão com o coração endurecidos, é levar uma palavra de calma, mas também é viver isso. Sabe o que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus tinham no comportamento delas? E você vai estudar isso, já estudou e pode estudar a hora que quiser. Elas tinham um coração cheio de ira contra Roma. Elas queriam a todo custo promover guerra entre Israel e Roma, porque eles não aceitavam o que estava acontecendo. E Jesus fala assim: eu vim para pacificar, eu não vim para brigar com os romanos, não. Tanto é que Roma está perseguindo, que o Sinédrio está perseguindo, que os próprios religiosos da época, das sinagogas, né? Os fariseus ali, os saduceus, os escribas, os sacerdotes da época estão querendo castigar Jesus, e Jesus está só se desviando dele, pacificando. Jesus não produziu nenhum sentimento de ira. Mesmo quando seus 12 discípulos queriam defender ele, ele falou: não precisa me defender,
Se eu quisesse guerra, eu chamava do céu anjos que vinham ao meu favor. Irmãos, bem-aventurado, feliz somos nós por promover a paz, porque seremos chamados filhos de... Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do... Eu não me canso de ouvir as bem-aventuranças, de ler as bem-aventuranças. Eu não me canso, porque o que nós somos desde o início da nossa carreira espiritual é perseguidos. O crente chega no ambiente de trabalho, ele é perseguido porque ele quer fazer o que é certo. Aí ele fala assim, não, eu não posso, vamos fazer isso aqui. Não posso, isso aí é desonesto. Aí o que é desonesto fala assim, mas por que você não pode? Não, eu sou crente, cara. Ué, e o que tem? Não é assim? Você vê a pessoa que está sendo perseguida porque quer ser justa, quer que as coisas sejam certas. Eu me lembro uma vez que eu estava no meio de uma reunião aqui da nossa cidade, uma reunião do conselho da cidade, o conselho de saúde, e eu fazia parte, fiz parte por, se eu não me engano, 4 anos, e eu defendi a justiça, e um dia uma pessoa se levantou e falou assim, é só o senhor que preocupa com isso? Eu falei, eu preocupo e quero viver a justiça. Nós não podemos fazer vista grossa, fingir que não está acontecendo, quando está acontecendo. Um cristão, Jesus está dizendo assim, se alegre, por quê? Porque quando você é perseguido por causa da justiça, irmão, é Deus dizendo assim, este é o sinal que você é minha imagem e reflete a minha semelhança. Você gosta do que é justo. E você gosta porque é bom para você e sabe que vai ser bom para todo mundo. Então Jesus promete uma bem-aventurança, mas não é bom ser perseguido, é? Não. Não tem como ser bom ser perseguido. Quando fala a palavra perseguição, a gente já, eu principalmente, eu já imagino um monte de gente correndo atrás de mim, um monte de problema contra mim, né? Se você assistir um filme de guerra, você vai ver um monte de soldado perseguindo um outro soldadinho lá. Assim somos nós, o inferno todo perseguindo você, e é bíblico. Só que quando ele chega e vê a justiça, ele vê os anjos do Senhor ao teu derredor, te protegendo e falando, aqui não, Satanás, porque deles é o reino dos céus. Irmão, a perseguição, ela é um sinal que você está refletindo a justiça de Deus. Versículo 11, Jesus acrescenta ali para eles, bem-aventurados são vocês quando por minha causa sofrerem insulto e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Eu me lembro uma época que crente era ensinado a reagir contra insulto, perseguição e mentira. E depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que é ao contrário, o crente não tem que reagir à mentira, não tem que reagir a insulto, não tem que reagir à perseguição, porque é Deus quem nos defende. Amém? Se você fez, vai se consertar. Mas se estão insultando, se estão mentindo, se estão perseguindo sem motivo, descansa no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Elevo os meus olhos para um monte e me pergunto de onde virá o meu? E o meu socorro vai vir de quem? Da minha defesa?
O meu socorro vai vir de eu reagir com ira ao invés de aguardar. Então Jesus está dizendo: bem-aventurado, feliz seja você, fique quietinho, deixa eles insultarem, deixa eles mentirem, deixa eles disser tudo que é mal contra você quando você está servindo a minha palavra, a minha ordem. Vocês vêm na torre orar, eu sei, já vi, eu também venho. Nós jejuamos, sim ou não? Quando você está jejuando, quando você está em propósito de oração, e alguém começa a insistir muito, aí você fala: não, não posso, estou de propósito, não, eu tenho que ir para a torre, está no meu horário de oração. Geralmente aparece um para dizer: de novo. Deus pode te ouvir de qualquer lugar. Para que ficar sem comer? E começa a dizer mal, querer nos afastar da presença daquele que nos chamou. Mas Jesus está dizendo: felizes e abençoados serão. Agora o versículo 12 para encerrar. Alegrem-se com o quê? Com essas 9 situações, com essas 9 perseguições. Alegre-se e exulte. Fica radiante. Fica alegre. Essa é a dificuldade que a maioria dos crentes tem, porque crente se abate fácil. Qualquer coisinha já fica entristecido, já fica abatido, porque Deus não me responde, porque eu estou sendo perseguido, estão mentindo contra mim. Se alegrem diante dessas 9 situações que Jesus falou. É a ordenança. Princípio número 1 para viver as 9 bem-aventuranças, as 9 promessas de ser bem-aventurado, é ficar alegre quando isso acontecer, porque grande é a sua recompensa aonde? Nos céus. Aonde, irmão? O problema de muitos, não vou dizer quantos, e nem uma porcentagem, é que eles querem recompensa na terra, para provar que eles é ouvido por Deus, para provar que eles estão com Deus, eles querem a recompensa na terra. Jesus está dizendo: alegre-se, exulte, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A alegria do Senhor é a minha força. Deus, Ele não mente na sua palavra, diga amém. Salmo 1 manda nós se afastar de 3 situações e de 2 tipos de pessoas. Na verdade, 3. Manda se afastar do ímpio, manda se afastar do pecador e do pecado, e manda se afastar dos escarnecedores. O que eu quero que você saia daqui hoje com a sua mente fortalecida nesse pensamento? Não vos conformeis com este mundo. Eu não posso deixar o ímpio me vencer, porque o ímpio não tem compromisso com Deus e nem com a palavra de Deus. O ímpio, preste atenção, não tem compromisso nem com Deus, nem com a palavra de Deus e nem com os servos de Deus. Não dá nem para considerar que o ímpio peca, porque ele não tem compromisso com ninguém. A segunda classe é os pecadores. Pecador já é alguém que já tem um certo compromisso com Deus, conhece um pouco das escrituras de Deus ou dos ensinamentos, mas peca. E o terceiro grupo de pessoas é os que escarnecem, que se assenta ou formam grupos pequenos ou grandes, e hoje pode ser por redes sociais ou não, para escarnecer daquele que tem fé, que é eu e você, para falar: eu não concordo, eu sou contra,
Deus me livre para ser crente, esses crentes, aquilo, escarnecendo da palavra. Eu não acredito que aquele pastor pregou isso, que aquela pessoa pregou aquilo. A Bíblia está escrito, mas não é verdade. Estão querendo e estão removendo, né? Já disse isso várias vezes, muitos ensinamentos, muitos versículos bíblicos que são considerados cristofóbicos, né? Já está sendo tirado da Bíblia. Aí daqueles que não guardam o ensinamento no coração, porque tem um grupo que vai ficar de fora e tem um grupo de pessoas que vai entrar no céu. E o grupo que vai ficar de fora, eles querem escarnecer dos versículos que condenam eles. O pecador quer escarnecer do versículo que condena o pecado dele. O ímpio quer escarnecer das passagens bíblicas das pessoas que condenam as más atitudes deles. E nós estamos nesse meio. Jesus está dizendo assim: as minhas bem-aventuranças são para vocês que ficam alegres em me servir conforme eu me apresentei através da minha palavra, a Bíblia Sagrada. Amém? Coloque-se de pé e venha aqui à frente, eu quero te ungir, depois estaremos orando. Pai, em nome de Jesus, essa unção, ó Deus, tem um sinal profético, tem um sinal, Senhor Deus, de que o Senhor prometeu as bem-aventuranças para nós. O Senhor prometeu, ó Pai, que seríamos bem-aventurados se seguirmos essas orientações e praticar elas. Praticar, Senhor Deus, cada uma dessas bem-aventuranças, suportar as perseguições. Meu Deus, nós reconhecemos que o nosso espírito depende do seu espírito para aprender, e que o reino dos céus será para nós. Nós reconhecemos, ó Deus, que quando nós choramos pela tua causa, pela tua palavra, pela tua igreja, pela tua obra, o Senhor nos consola. Nós reconhecemos, ó Deus, que ser manso é uma virtude daqueles que querem herdar a terra. Nós reconhecemos, ó Pai, que seremos saciados na nossa sede e na nossa fome por justiça. Nós reconhecemos, ó Deus, que quanto mais nós somos misericordiosos, quanto mais nós somos, ó Pai, tomado da compaixão de se importar com a outra pessoa, de amar o próximo, mais misericórdia nós alcançaremos do Senhor. Nós reconhecemos e clamamos, ó Pai, as bem-aventuranças do Senhor sobre as nossas vidas, e te pedimos, ó Pai, que nos ajude dia após dia a manter o nosso coração limpo, porque nós queremos ver a Deus, nós queremos ver Deus, e o nosso coração limpo, Senhor, nos garante que veremos a Deus. Bem-aventurado, ó Pai, as suas promessas para as nossas vidas, que quando nós formos pacificadores, promover a paz, levar, Senhor Deus, ensinamento de paz e de comunhão, aonde tem ira, aonde tem guerra, aonde tem confusão, nós seremos chamados de filhos de Deus, porque o Senhor prometeu que os pacificadores serão, ó Pai, bem-aventurados e reconhecidos como filhos de Deus. Bem-aventurado seja cada um de nós, ó Pai, quando formos
perseguido por causa do teu reino. Bem-aventurado, Senhor Deus, seja, feliz seja cada um de nós, quando mentirem contra nós, quando insultarem e nos perseguirem, dizendo todo mal contra as nossas vidas, tentando denigrir a nossa fé, tentando destruir a nossa crença, tentando destruir os nossos valores. A tua palavra diz que felizes serão cada um de nós que vencermos estas perseguições, que vencermos, ó Pai, estas situações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, agora, debaixo da tua palavra, do ensinamento profético, eu tomo os céus como testemunha, eu tomo a terra como testemunha, e cada um que foi ungido agora, Senhor Deus, seja bem-aventurado, abençoado seja aonde quer que eles andarem, aonde pisarem, abençoados sejam na casa deles, no trabalho deles, na sociedade, por onde andar, abençoado seja, e que as bem-aventuranças, as promessas de bem-aventuranças que a tua palavra nos ensinou nesta noite, recompense cada um deles todos os dias, e que o galardão deles aí no céu seja acrescentado, e que a luz da tua glória resplandeça sobre cada um de nós aqui na terra, e que todos saibam que o Senhor é o nosso Deus, e não teremos outro Deus além de ti, porque já foi decidido por cada um de nós, já escolhemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, já escolhemos a ti, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o grande eu sou como nosso Deus, e já aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, de que morreu e ressuscitou por nós, e que o teu Espírito, ó Deus, continue habitando em nossa mente, não nos deixando conformar com este mundo, mas nos transformando cada dia, nos renovando a cada manhã, a cada minuto, para que possamos experimentar e viver a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor, para que assim possamos estar celebrando contigo um dia no céu, na festa, na bodas do Cordeiro, e o Senhor nos relembrar e dizer: ei, eu te prometi as minhas bem-aventuranças, e você é feliz e abençoado e recompensado, porque acreditou. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, e graças a Deus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Repita comigo: eu sou profetizado por Jesus que eu serei bem-aventurado, e eu sou bem-aventurado. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos abençoe todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz.